Você já parou para pensar por que alguns textos cristãos foram simplesmente apagados da Bíblia que conhecemos hoje? Que segredos esses escritos guardavam? Segredos que a igreja primitiva fez questão de manter trancados a 7 chaves por séculos. Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar em um dos documentos mais explosivos do cristianismo primitivo, o Evangelho de Tomé. Um texto que não só questiona tudo o que você achava que sabia sobre os ensinamentos de Jesus, mas que também revela uma face completamente diferente da mensagem original do cristianismo. Imagine por um instante que existisse um evangelho perdido, um que contivesse as palavras diretas de Jesus, mas que essas palavras fossem tão radicalmente distintas do que você ouviu nas igrejas que mudariam por completo sua compreensão do cristianismo. Esse evangelho existe, e ele se chama Evangelho de Tomé. Por quase 1.600 anos, ele permaneceu enterrado nas areias do deserto egípcio, como se o próprio tempo tivesse conspirado para manter ocultos esses ensinamentos revolucionários. Não estamos falando de apenas mais um texto religioso esquecido. Este é um documento que coloca em xeque os próprios alicerces da doutrina cristã como a conhecemos. Enquanto a igreja tradicional nos ensina sobre a salvação através da fé em Cristo como mediador, o Evangelho de Tomé apresenta uma mensagem totalmente diferente, a de que o reino de Deus não está no céu, nem num futuro distante, mas aqui, agora, dentro de cada um de nós, que não precisamos de intermediários, sacerdotes ou instituições para nos conectar com o divino, porque essa divindade já reside em nosso interior. Por que essa mensagem era tão perigosa para a igreja primitiva? A resposta é simples, mas profunda. Porque ela elimina a necessidade de uma estrutura religiosa e hierárquica. Se cada pessoa pode acessar diretamente a verdade espiritual, se o reino de Deus está dentro de nós, então para que precisamos de bispos, papas ou instituições religiosas para nos dizer como alcançar a salvação? Este evangelho não apenas questiona a doutrina cristã, mas ameaça a própria estrutura de poder religioso. A história de como este evangelho chegou até nós é fascinante por si só. Ele foi descoberto em 1945 por camponeses egípcios perto da cidade de Nag Hammadi, junto com outros 52 textos gnósticos que haviam permanecido ocultos por milênios. Esses documentos estavam cuidadosamente preservados em jarros de cerâmica, escondidos em cavernas do deserto, como se alguém soubesse que chegaria um momento em que o mundo estaria pronto para receber esses ensinamentos censurados. Quando os estudiosos começaram a traduzir e estudar esses textos, perceberam que tinham em mãos algo extraordinário. O Evangelho de Tomé não contém narrativas sobre o nascimento, morte ou ressurreição de Jesus. Em vez disso, apresenta 114 ditos ou aforismos atribuídos diretamente a Jesus, muitos dos quais não aparecem nos evangelhos canônicos. Esses ditos revelam uma filosofia espiritual que se afasta radicalmente da teologia cristã tradicional e se aproxima mais de uma compreensão mística e pessoal da divindade. O contexto histórico em que surge este evangelho é crucial para entender por que ele foi censurado. Durante os primeiros séculos do cristianismo, existiam múltiplas correntes de pensamento cristão, cada uma com sua própria interpretação dos ensinamentos de Jesus. Os gnósticos, geralmente associados a textos como o Evangelho de Tomé, acreditavam em um conhecimento direto e íntimo do divino, uma gnose, ou conhecimento interior que não exigia mediação externa. Essa perspectiva gnóstica chocava de frente com a versão do cristianismo que viria a se tornar a doutrina oficial da igreja. Enquanto os líderes eclesiásticos trabalhavam para estabelecer uma estrutura hierárquica centralizada, com credos específicos e sacramentos controlados pelo clero, os textos gnósticos promoviam uma espiritualidade individual e direta que tornava desnecessária essa mediação institucional. Se você está fascinado por essas descobertas que desafiam séculos de ensino religioso, eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações, porque vamos continuar explorando textos censurados e verdades ocultas que foram mantidas longe do conhecimento público por tempo demais. Toda semana revelamos mais segredos históricos que vão mudar sua perspectiva sobre a religião, a história e o poder. O processo pelo qual certos textos foram incluídos na Bíblia, enquanto outros foram excluídos,
Não foi um processo divino ou inspirado, mas profundamente político. Durante o século IV, quando o imperador Constantino legalizou o cristianismo no Império Romano, tornou-se necessário estabelecer uma versão unificada da fé cristã que pudesse servir como ferramenta de coesão social e controle político. Os textos que promoviam a autoridade eclesiástica e a ordem social foram favorecidos, enquanto aqueles que questionavam a hierarquia ou promoviam o acesso direto ao divino foram sistematicamente eliminados. Os concílios de Nicéia, Constantinopla e outros encontros eclesiásticos não apenas definiram as doutrinas cristãs fundamentais, mas também determinaram quais textos seriam considerados heréticos e, portanto, perigosos para a estabilidade da Igreja nascente. O Evangelho de Tomé, com sua ênfase no conhecimento interior e sua rejeição à necessidade de mediação externa, representava exatamente o tipo de pensamento que os líderes eclesiásticos buscavam erradicar. Uma das diferenças mais gritantes entre o Evangelho de Tomé e os evangelhos canônicos é seu foco no presente versus o futuro. Enquanto o cristianismo tradicional enfatiza a salvação como um evento futuro que ocorrerá após a morte ou na segunda vinda de Cristo, o Evangelho de Tomé apresenta o reino de Deus como uma realidade presente e acessível. O famoso dito 3 do Evangelho declara que o reino está tanto no céu quanto na terra, mas também está dentro de nós e fora de nós, sugerindo uma compreensão panteísta ou panenteísta da divindade. Essa perspectiva sobre a imediatidade do reino divino não apenas desafia a escatologia cristã tradicional, mas também elimina a necessidade de esperar por uma salvação futura mediada pela Igreja. Se o reino está aqui e agora, se a divindade é acessível imediatamente através do conhecimento interior, então as promessas de salvação futura perdem seu poder de controle sobre os fiéis. O Evangelho de Tomé também apresenta uma visão radical sobre a natureza de Jesus. Enquanto os evangelhos canônicos apresentam Jesus como o único Filho de Deus, mediador entre a humanidade e a divindade, o Evangelho de Tomé sugere que todos temos o potencial de alcançar o mesmo nível de conhecimento e união com o divino que Jesus alcançou. O texto implica que Jesus não é único em sua natureza divina, mas que representa o potencial espiritual que existe dentro de cada ser humano. Essa democratização da divindade era profundamente subversiva para uma instituição que baseava sua autoridade na exclusividade de seu acesso ao sagrado. Se qualquer pessoa pudesse alcançar o mesmo nível de iluminação que Jesus, então a mediação sacerdotal se tornava desnecessária, e com ela, toda a estrutura de poder que a Igreja havia começado a construir. Os ditos contidos no Evangelho de Tomé revelam também uma compreensão muito diferente sobre a natureza do mal e do sofrimento. Enquanto o cristianismo tradicional enfatiza o pecado original e a necessidade de redenção externa, este evangelho sugere que a ignorância, mais do que o pecado, é a fonte do sofrimento humano. A salvação não vem através do sacrifício de Cristo, mas através do conhecimento direto de nossa verdadeira natureza divina. Essa compreensão gnóstica do mal como ignorância em vez de pecado moral representa uma transformação radical da responsabilidade espiritual. Em vez de depender da graça divina concedida através dos sacramentos eclesiásticos, o indivíduo se torna o arquiteto de sua própria salvação através do despertar do conhecimento interior. Essa perspectiva elimina não apenas a necessidade de mediação sacerdotal, mas também toda a economia da culpa e da redenção que se tornaria fundamental para o controle eclesiástico posterior. O Evangelho de Tomé apresenta, ainda, uma visão completamente diferente sobre a importância das Escrituras e da tradição oral. Enquanto o cristianismo institucional desenvolveria uma dependência estrita de textos autorizados e sua interpretação oficial, este evangelho enfatiza a experiência direta e pessoal do divino. Os ditos de Jesus no texto frequentemente apontam para o interior, para a experiência imediata do reino divino, em vez de para doutrinas externas ou práticas rituais. Essa orientação para a experiência pessoal sobre a autoridade doutrinal representava uma ameaça existencial para qualquer sistema religioso organizado que dependesse do controle da informação e da interpretação. A própria estrutura do Evangelho de Tomé
consistindo em ditos soltos, sem narrativa conectiva, sugere uma compreensão diferente de como funciona a revelação espiritual. Em vez de uma história linear com ensinamentos progressivos que exigem interpretação especializada, esses ditos são projetados para provocar insights diretos no leitor ou ouvinte. Cada dito funciona como uma semente de contemplação que pode germinar em compreensão espiritual sem a necessidade de mediação externa. Essa metodologia de ensino espiritual, centrada na experiência direta mais do que na doutrina sistemática, era inerentemente incompatível com o modelo de autoridade eclesiástica que estava emergindo nos primeiros séculos do cristianismo. Os estudos comparativos entre as comunidades que utilizavam o Evangelho de Tomé e aquelas que seguiam os evangelhos canônicos revelam diferenças fundamentais na organização social e espiritual. As comunidades gnósticas associadas a textos como o Evangelho de Tomé tendiam a ser mais igualitárias, com menos hierarquia formal e maior ênfase na experiência espiritual pessoal de cada membro. Em contraste, as comunidades que seguiam os evangelhos canônicos desenvolveram rapidamente estruturas hierárquicas mais formais, com papéis claramente definidos para o clero e os leigos. Essa diferença na organização comunitária refletia as diferenças teológicas fundamentais entre esses enfoques do cristianismo primitivo. A supressão do Evangelho de Tomé e de textos semelhantes não foi simplesmente uma questão de ortodoxia doutrinal, mas uma necessidade prática para a sobrevivência da estrutura institucional que a Igreja estava construindo. Um cristianismo baseado na experiência direta do divino, no conhecimento interior imediato e na igualdade espiritual fundamental de todos os indivíduos, era incompatível com um sistema que dependia da autoridade clerical, dos sacramentos controlados institucionalmente e da mediação sacerdotal. A escolha entre esses enfoques não era simplesmente teológica, mas profundamente política e social. As implicações dessa supressão vão além da mera perda de textos antigos. A eliminação da perspectiva agnóstica do cristianismo primitivo representou a perda de uma tradição espiritual que enfatizava a responsabilidade pessoal, a experiência direta do divino e a compreensão do reino de Deus como uma realidade presente e acessível. Em seu lugar, o cristianismo institucional promoveu uma espiritualidade de dependência, mediação externa e esperança futura, elementos que, embora proporcionassem consolo e estrutura social, também facilitavam o controle institucional da experiência religiosa. O redescoberta do Evangelho de Tomé no século XX, particularmente sua inclusão na biblioteca de Nag Hammadi, encontrada em 1945, permitiu aos estudiosos modernos reconstruir um panorama mais completo do cristianismo primitivo. Essa reconstrução revela que o que conhecemos como cristianismo ortodoxo não era a única forma, nem necessariamente a mais original, de interpretar os ensinamentos de Jesus. O Evangelho de Tomé sugere que existia uma compreensão alternativa, possivelmente mais antiga, que enfatizava aspectos dos ensinamentos de Jesus que foram posteriormente minimizados ou eliminados por razões tanto teológicas quanto práticas. A autenticidade histórica do Evangelho de Tomé como registro dos ensinamentos primitivos de Jesus continua sendo objeto de intenso debate acadêmico. Alguns pesquisadores sugerem que certos ditos no texto poderiam preservar tradições orais que são tão antigas, ou até mais antigas, que as fontes utilizadas nos evangelhos canônicos. Essa possibilidade levanta questões profundas sobre a natureza da tradição cristã e sobre quais elementos dos ensinamentos originais de Jesus puderam ter sido perdidos no processo de institucionalização do cristianismo. A pesquisa continuará revelando as complexidades dessa fascinante janela para o cristianismo primitivo e suas implicações para nossa compreensão dos ensinamentos originais de Jesus. A batalha para definir a natureza autêntica do cristianismo não terminou com a supressão oficial de textos como o Evangelho de Tomé. Por séculos, as autoridades eclesiásticas desenvolveram estratégias cada vez mais sofisticadas para erradicar não apenas os documentos físicos, mas também as ideias e práticas que estes representavam. A perseguição aos grupos gnósticos intensificou-se particularmente durante os séculos III e IV, coincidindo precisamente com o período de consolidação do poder cristão sob o Império Romano. Essa campanha sistemática de eliminação não se limitou à queima de livros, mas incluiu a perseguição ativa de mestres, a infiltração de comunidades alternativas,
e a construção de narrativas que apresentavam essas tradições como heréticas e perigosas para a salvação da alma. Os métodos utilizados para erradicar essas perspectivas alternativas revelam a sofisticação da estratégia institucional. As autoridades eclesiásticas não simplesmente proibiam esses textos, mas criavam versões distorcidas de seus ensinamentos, apresentando-os de maneira caricata para fazê-los parecer absurdos ou blasfemos. Essa tática de criar homens de palha permitia à Igreja oficial refutar versões simplificadas dos ensinamentos gnósticos sem enfrentar realmente seus argumentos mais profundos e convincentes. Ao mesmo tempo, promoviam-se intensamente as interpretações ortodoxas, respaldando-as com todo o peso do poder imperial e da autoridade institucional emergente. A transformação da mensagem cristã durante esse período crítico envolveu mudanças fundamentais na compreensão de conceitos-chave que aparecem tanto no Evangelho de Tomé quanto nos textos canônicos. A noção do reino de Deus, que no Evangelho de Tomé se apresenta como uma realidade presente e acessível através da compreensão interior, foi gradualmente reinterpretada como uma promessa futura condicional à obediência institucional. Essa reconfiguração não foi acidental, mas o resultado de decisões deliberadas tomadas por líderes eclesiásticos que compreendiam as implicações políticas e sociais de cada interpretação. O processo de canonização das escrituras cristãs, que culminou em vários concílios eclesiásticos, representa um dos exercícios mais significativos de controle editorial na história religiosa. Os critérios utilizados para determinar quais textos seriam incluídos no cânon oficial não se basearam unicamente em considerações de autenticidade histórica ou valor espiritual, mas também na compatibilidade desses textos com a estrutura institucional que estava sendo estabelecida. Textos que promoviam a experiência direta do divino, como o Evangelho de Tomé, foram sistematicamente excluídos, não porque fossem necessariamente menos autênticos, mas porque representavam uma ameaça à autoridade mediadora que a Igreja institucional estava construindo. As consequências dessas decisões se estenderam muito além do âmbito puramente religioso. A eliminação de tradições que enfatizavam a igualdade espiritual e a experiência direta do divino teve implicações profundas para o desenvolvimento da cultura ocidental. A promoção de uma espiritualidade baseada na autoridade externa e na mediação institucional contribuiu para criar padrões de pensamento que valorizavam a obediência sobre a investigação pessoal, a conformidade sobre a experiência individual e a dependência institucional sobre a responsabilidade pessoal em assuntos espirituais. A preservação acidental do Evangelho de Tomé e outros textos gnósticos na biblioteca de Nag Hammadi nos permite vislumbrar o que se perdeu durante esse processo de homogeneização doutrinal. Esses textos revelam uma diversidade de pensamento cristão primitivo que é surpreendentemente rica e sofisticada, sugerindo que as alternativas ao cristianismo ortodoxo não eram simplesmente desvios heréticos, mas tradições legítimas com suas próprias coerências internas e profundidades espirituais. A investigação moderna desses textos revelou também a existência de comunidades cristãs primitivas que operavam com estruturas organizacionais radicalmente diferentes das que finalmente prevaleceram. Algumas dessas comunidades incluíam liderança feminina proeminente, práticas espirituais baseadas na experiência direta e enfoques teológicos que enfatizavam a transformação pessoal imediata em vez da salvação futura. A supressão dessas alternativas não apenas eliminou textos, mas formas inteiras de organização comunitária e prática espiritual que poderiam ter enriquecido significativamente o desenvolvimento do cristianismo. A análise cuidadosa dos ditos preservados no Evangelho de Tomé revela ensinamentos que, em muitos casos, parecem mais coerentes com o contexto judaico do primeiro século do que algumas das interpretações que posteriormente se tornaram ortodoxas. Isso sugere a possibilidade de que certas tradições gnósticas preservaram elementos dos ensinamentos originais de Jesus que foram posteriormente modificados ou eliminados para servir a propósitos institucionais. Essa possibilidade levanta questões incômodas sobre a relação entre autenticidade histórica e ortodoxia doutrinal no desenvolvimento do cristianismo. A resistência dessas tradições alternativas à supressão oficial
também é notável. Apesar de séculos de perseguição sistemática, elementos da perspectiva gnóstica continuaram a aparecer em movimentos cristãos marginais ao longo da história. Desde os cátaros medievais até vários movimentos místicos, a tendência a buscar experiência direta do divino e a questionar a mediação institucional persistiu como uma corrente subterrânea dentro da tradição cristã mais ampla. Essa persistência sugere que essas ideias respondiam a necessidades espirituais genuínas que não eram completamente satisfeitas pela ortodoxia oficial. As evidências arqueológicas e textuais que emergiram nos últimos 70 anos revolucionaram completamente nossa compreensão do cristianismo primitivo e proporcionaram uma perspectiva radicalmente diferente sobre os ensinamentos originais de Jesus. A descoberta da biblioteca de Nag Hammadi em 1945 representou um momento decisivo na pesquisa histórica, mas aquilo foi apenas o ponto de partida de uma série de descobertas que continuaram a questionar as narrativas tradicionais sobre as origens do cristianismo. Os manuscritos do Mar Morto, revelados mais ou menos na mesma época, expuseram a existência de comunidades judaicas do primeiro século, cujas práticas e crenças demonstravam semelhanças assustadoras com elementos que mais tarde surgiriam em textos gnósticos, como o Evangelho de Tomé. Estudos paleográficos recentes têm demonstrado que muitos dos textos gnósticos preservam tradições que podem ser rastreadas até os primeiros anos do movimento cristão, talvez até mesmo as décadas imediatamente subsequentes à crucificação de Jesus. A análise linguística do Evangelho de Tomé, em particular, desvendou estruturas aramaicas subjacentes que sugerem que muitos de seus ditos foram originalmente formulados na língua materna de Jesus, estabelecendo uma conexão direta com as palavras que ele, de fato, pode ter proferido. Essa evidência linguística é de particular relevância, pois o aramaico era o idioma cotidiano na Palestina do século I, e formulações aramaicas em textos posteriores frequentemente indicam uma tradição oral de grande antiguidade. A pesquisa comparativa entre os ditos do Evangelho de Tomé e os evangelhos canônicos gerou resultados fascinantes, desafiando muitas premissas sobre o desenvolvimento da tradição evangélica. Em diversos casos, as versões dos ditos de Jesus preservadas em Tomé parecem ser mais primitivas e menos elaboradas teologicamente do que as encontradas em Mateus, Marcos e Lucas. Isso sugere que Tomé pode ter guardado formas mais antigas desses ensinamentos, antes que fossem adaptadas para atender a propósitos doutrinários específicos das comunidades que produziram os evangelhos canônicos. A ausência de narrativa e o foco exclusivo nos ditos também indicam que Tomé reflete um tipo de tradição cristã primordial que se concentrava nas palavras de Jesus como mestre de sabedoria, e não em sua função como figura soteriológica. Os papiros descobertos em Oxirrinco no início do século XX, contendo fragmentos do Evangelho de Tomé em grego, trouxeram evidências adicionais da antiguidade e da vasta circulação desse texto. Esses fragmentos datados dos séculos I ou III demonstram que o Evangelho de Tomé não era um texto marginal ou sectário, mas sim amplamente difundido nas comunidades cristãs primitivas. A existência de versões tanto em grego quanto em copta sugere que este evangelho era tido como suficientemente importante para ser traduzido e preservado em múltiplos idiomas, sublinhando seu significado dentro das tradições cristãs mais antigas. Escavações arqueológicas em locais associados a comunidades cristãs primitivas revelaram evidências materiais que corroboram a existência de diversas tradições cristãs nos primeiros séculos. Os achados em sítios como Dura Europos mostraram espaços de culto cristão inicial que incorporavam simbolismo e práticas que, mais tarde, seriam associadas às tradições gnósticas. Essas descobertas sugerem que a diversidade do pensamento cristão primordial não era apenas uma questão de textos e doutrinas, mas se refletia em práticas comunitárias concretas e em expressões artísticas. A presença desses elementos em contextos arqueológicos verificáveis fornece prova tangível de que as perspectivas alternativas sobre os ensinamentos de Jesus não eram aberrações tardias, mas sim parte integrante da paisagem cristã primitiva. Estudos sobre a transmissão textual também revelaram padrões intrigantes na maneira como diferentes tradições cristãs preservaram e modificaram os ensinamentos de Jesus.
A análise de variantes textuais em manuscritos antigos demonstra que os copistas frequentemente alteravam textos para conformá-los às doutrinas prevalecentes de suas comunidades específicas. Contudo, textos como o Evangelho de Tomé, que foram preservados em contextos onde não havia pressão para se adequar à ortodoxia emergente, mantiveram formulações que parecem refletir perspectivas mais antigas e menos desenvolvidas doutrinariamente. Essa preservação acidental de tradições alternativas oferece uma janela singular para o pensamento cristão primitivo, antes que fosse moldado pelas controvérsias doutrinárias posteriores. A investigação sobre as práticas das comunidades gnósticas iniciais também revelou aspectos fascinantes sobre como esses ensinamentos eram vivenciados e aplicados em contextos comunitários. Os textos preservados em Nag Hammadi incluem não apenas evangelhos alternativos, mas também manuais de prática espiritual, tratados teológicos sofisticados e relatos de experiências místicas. Essa diversidade textual sugere que as comunidades que preservaram o Evangelho de Tomé não eram meramente grupos de intelectuais especulativos, mas sim comunidades vibrantes com tradições espirituais bem desenvolvidas e práticas comunitárias coesas. A sofisticação desses textos também indica que essas comunidades abrigavam indivíduos com educação avançada e consideráveis capacidades teológicas. Estudos comparativos entre o cristianismo gnóstico e outras tradições de sabedoria do mundo antigo revelaram conexões surpreendentes que elucidam o contexto intelectual mais vasto no qual esses ensinamentos se desenvolveram. As semelhanças entre certos aspectos do pensamento gnóstico e tradições filosóficas como o platonismo médio, o hermetismo e até mesmo elementos da filosofia budista sugerem que essas tradições cristãs alternativas estavam engajadas em um diálogo intelectual mais amplo do que aquele em que a cultura mediterrânea do período helenístico participava. Essa abertura intelectual contrasta acentuadamente com o isolamento doutrinário que caracterizou posteriormente o cristianismo ortodoxo, indicando que a supressão das tradições gnósticas também representou uma perda significativa de intercâmbio cultural e intelectual. A evidência papirológica também trouxe perspectivas sobre a vida cotidiana das comunidades que preservaram esses textos alternativos. Documentos pessoais, contratos e correspondências encontrados em contextos arqueológicos associados a comunidades gnósticas revelam sociedades que funcionavam de maneiras notavelmente distintas das comunidades cristãs ortodoxas contemporâneas. Esses documentos sugerem níveis mais elevados de participação feminina em papéis de liderança, práticas econômicas que enfatizavam a cooperação comunitária e estruturas sociais que valorizavam a experiência espiritual individual acima da conformidade doutrinária. A preservação dessa evidência material oferece uma confirmação independente das diferenças entre essas comunidades e as formas de cristianismo que, por fim, prevaleceram. A transformação da mensagem cristã primitiva não ocorreu de forma isolada, mas esteve profundamente interligada às mudanças políticas e sociais do Império Romano durante os séculos III e IV. Quando o imperador Constantino legalizou o cristianismo em 313 com o Edito de Milão, ele não apenas alterou o status legal da religião, mas inadvertidamente acelerou um processo de institucionalização que privilegiou certas interpretações em detrimento de outras. As comunidades cristãs que haviam operado na clandestinidade durante as perseguições anteriores, de repente, viram-se competindo por reconhecimento oficial e apoio imperial. Nesse novo contexto político, as tradições que podiam se apresentar de maneira mais unificada e doutrinariamente coerente desfrutavam de vantagens significativas sobre aquelas que enfatizavam a diversidade das experiências espirituais individuais. O Evangelho de Tomé e as tradições a ele associadas representavam uma abordagem do cristianismo que não se ajustava facilmente às exigências de uma religião imperial. Sua ênfase no conhecimento direto do divino, na autoridade da experiência pessoal e na interpretação individual dos ensinamentos de Jesus, colidia frontalmente com a necessidade de criar estruturas hierárquicas uniformes que pudessem administrar uma religião em escala imperial. Os líderes da igreja emergente reconheceram que a sobrevivência e o crescimento de seu movimento
dependiam da capacidade de apresentar uma frente unificada perante as autoridades imperiais e de desenvolver sistemas administrativos que pudessem operar de forma consistente em vastos territórios geográficos. A pesquisa histórica revelou que o processo de canonização dos textos sagrados cristãos foi significativamente influenciado por essas considerações políticas e administrativas. Os textos que foram incluídos no cânone bíblico oficial não foram selecionados apenas com base em critérios teológicos ou de antiguidade histórica, mas também em sua utilidade para apoiar as estruturas institucionais que a Igreja estava desenvolvendo. O Evangelho de Tomé, com sua coleção de ditos que exigiam interpretação individual e sua ausência de narrativa histórica clara, não fornecia o tipo de fundamento doutrinário que os líderes eclesiásticos precisavam para estabelecer uma autoridade institucional uniforme. Os documentos históricos do período demonstram que houve debates intensos e prolongados sobre quais textos deveriam ser considerados autenticamente cristãos. Essas discussões não se limitaram a considerações abstratas sobre ortodoxia teológica, mas envolveram questões práticas sobre como construir e manter uma instituição religiosa coerente. Os textos que enfatizavam a autoridade episcopal, a importância da unidade doutrinária e a necessidade de adesão a ensinamentos estabelecidos foram favorecidos em detrimento daqueles que promoviam a exploração espiritual independente ou que sugeriam que a verdade divina poderia ser acessível diretamente, sem intermediação institucional. A evidência arqueológica de sítios cristãos do século IV revela uma transformação dramática na arquitetura e na arte religiosa que reflete essas mudanças doutrinárias mais amplas. As igrejas edificadas após o reconhecimento imperial do cristianismo exibem designs que enfatizam a hierarquia clerical e a participação passiva dos fiéis comuns, contrastando fortemente com os espaços de reunião mais íntimos e participativos que caracterizavam as comunidades cristãs anteriores. Essa evidência material sugere que a supressão de tradições como as preservadas no Evangelho de Tomé fez parte de uma reorganização mais vasta da prática cristã, que visava criar formas de culto e comunidade compatíveis com as exigências de uma religião imperial. Os estudos sobre a literatura patrística do período também revelam como os líderes da Igreja desenvolveram argumentos sofisticados para justificar a exclusão de textos alternativos. Esses argumentos frequentemente se concentravam não tanto no conteúdo específico de textos como o Evangelho de Tomé, mas em questões de autoridade apostólica e transmissão histórica. No entanto, a análise textual moderna demonstrou que muitos desses argumentos se baseavam em premissas históricas questionáveis e que frequentemente refletiam mais as necessidades institucionais contemporâneas do que avaliações objetivas da antiguidade ou autenticidade dos textos em questão. A transformação do cristianismo durante este período também envolveu mudanças significativas na compreensão da própria natureza de Jesus. Enquanto o Evangelho de Tomé apresenta Jesus principalmente como um mestre de sabedoria, cujos ensinamentos apontam para verdades que os indivíduos podem descobrir por si mesmos, as formulações doutrinárias que emergiram durante os séculos IV e V enfatizaram cada vez mais a natureza única e exclusiva de Jesus como mediador divino. Essa evolução doutrinária teve o efeito prático de centralizar a autoridade religiosa nas instituições que afirmavam representar Jesus, diminuindo a importância da experiência espiritual direta que era central em tradições, como as preservadas no Evangelho de Tomé. Os manuscritos que preservam debates teológicos do período mostram que essas transformações não ocorreram sem resistência significativa. Muitas comunidades cristãs mantiveram tradições que enfatizavam aspectos dos ensinamentos de Jesus que ressoavam mais diretamente com o espírito do Evangelho de Tomé, e houve tentativas contínuas de preservar e transmitir essas perspectivas alternativas. No entanto, as comunidades que mantinham essas tradições enfrentaram pressões crescentes tanto das autoridades imperiais quanto da hierarquia eclesiástica emergente, o que, por fim, resultou em sua marginalização ou supressão. A evidência documental também sugere que o processo de marginalização de tradições alternativas teve consequências que se estenderam muito além de questões puramente teológicas. As comunidades que haviam desenvolvido práticas espirituais baseadas em ensinamentos como os do Evangelho de Tomé
Frequentemente também criaram estruturas sociais inovadoras que incluíam maior participação feminina, abordagens mais igualitárias em relação à autoridade comunitária e práticas econômicas que enfatizavam a cooperação em detrimento da acumulação individual. A supressão dessas tradições espirituais também representou a perda de experimentos sociais alternativos que poderiam ter contribuído para o desenvolvimento de formas mais inclusivas e participativas de organização comunitária. A análise das evidências arqueológicas e documentais que emergiram nas últimas décadas proporcionou uma perspectiva revolucionária sobre a diversidade do cristianismo primitivo e a posição que o Evangelho de Tomé ocupava dentro desse panorama complexo. As descobertas em sítios como Nag Hammadi revelaram a existência de uma tradição textual muito mais rica e variada do que as fontes oficiais haviam preservado, sugerindo que o processo de canonização não foi meramente uma questão de identificar os textos mais autênticos ou antigos, mas envolveu decisões complexas influenciadas por fatores políticos, sociais e teológicos, que frequentemente pouco tinham a ver com a fidelidade aos ensinamentos originais de Jesus. As investigações sobre os manuscritos coptas demonstraram que o Evangelho de Tomé circulava amplamente em comunidades cristãs que mantinham práticas espirituais distintas, muitas das quais enfatizavam a experiência direta do reino dos céus como algo acessível no momento presente. Essa perspectiva contrastava acentuadamente com as interpretações que se desenvolviam nos centros de poder eclesiástico, onde a ênfase recaía cada vez mais na mediação institucional da salvação e na esperança de recompensas futuras. Estudos paleográficos estabeleceram que alguns desses manuscritos datam de períodos muito iniciais, sugerindo que as tradições preservadas no Evangelho de Tomé não eram desenvolvimentos tardios ou desvios heréticos, mas representavam correntes autênticas do pensamento cristão primitivo que haviam mantido sua vitalidade em comunidades específicas. As análises linguísticas trouxeram evidências particularmente convincentes sobre a antiguidade e autenticidade de muitos dos ensinamentos preservados no Evangelho de Tomé. As investigações sobre os aramaísmos presentes no texto grego sugeriram que muitos dos ditos atribuídos a Jesus neste evangelho preservam características linguísticas consistentes com o ambiente palestino do primeiro século. Essa evidência linguística levou alguns especialistas a propor que certas versões desses ditos poderiam estar mais próximas das palavras originais de Jesus do que as versões que aparecem nos evangelhos canônicos, onde o processo de tradução e adaptação para audiências gentias pode ter modificado aspectos importantes da mensagem original. Escavações arqueológicas em sítios associados às primeiras comunidades cristãs também revelaram evidências materiais que sustentam a existência de tradições espirituais alternativas. Os artefatos encontrados nesses locais incluem objetos rituais, inscrições e elementos arquitetônicos que sugerem práticas comunitárias que diferiam significativamente daquelas desenvolvidas nas igrejas institucionais posteriores. Essas evidências arqueológicas forneceram um contexto material para compreender como os ensinamentos do tipo preservado no Evangelho de Tomé se traduziam em práticas concretas de vida comunitária e expressão espiritual. Estudos sobre papiros e outros materiais escritos do período revelaram uma complexa rede de intercâmbio textual que conectava comunidades cristãs do Egito à Síria e além. Essa rede de comunicação textual sugere que as ideias e práticas espirituais circulavam muito mais livremente do que as narrativas oficiais posteriores indicaram, e que existia um nível considerável de experimentação e diversidade na interpretação dos ensinamentos de Jesus. O Evangelho de Tomé parece ter sido um componente importante desse intercâmbio textual, com evidências de sua influência em uma variedade de tradições espirituais que se estendiam por vastas regiões geográficas. Os documentos administrativos do Império Romano do período também forneceram perspectivas importantes sobre o contexto político no qual essas tradições alternativas se desenvolveram. Esses documentos revelam que as autoridades imperiais estavam genuinamente preocupadas com as implicações sociais e políticas das diversas formas de cristianismo.
e que havia uma compreensão clara de que diferentes interpretações dos ensinamentos de Jesus poderiam levar a formas muito distintas de organização social e política. As tradições associadas a textos como o Evangelho de Tomé eram percebidas como particularmente problemáticas, porque sua ênfase na experiência espiritual direta e na igualdade fundamental de todos os buscadores espirituais tendia a minar as hierarquias tradicionais de autoridade. Cartas e outros documentos pessoais que sobreviveram do período também fornecem testemunhos comoventes sobre o impacto pessoal que essas tradições alternativas tinham na vida dos indivíduos. Esses documentos revelam comunidades de prática espiritual que haviam encontrado em ensinamentos como os do Evangelho de Tomé uma fonte de profunda transformação pessoal e de esperança em meio a circunstâncias sociais e políticas desafiadoras. As descrições de experiências espirituais nesses documentos pessoais frequentemente ressoam diretamente com os ensinamentos sobre o reino dos céus presente que são centrais no Evangelho de Tomé, sugerindo que essas ideias não eram meramente especulações teológicas abstratas, mas se traduziam em experiências vividas de transformação espiritual. Os registros de debates teológicos formais e informais do período também preservaram argumentos detalhados sobre as diferenças entre as interpretações da mensagem de Jesus. Esses debates revelam que os defensores de tradições como as preservadas no Evangelho de Tomé possuíam argumentos sofisticados e bem fundamentados para suas perspectivas, e que as questões em disputa não eram simples mal-entendidos, mas refletiam diferenças fundamentais sobre a natureza da espiritualidade, a autoridade religiosa e a organização social. Os argumentos preservados nestes documentos sugerem que as tradições alternativas foram marginalizadas não por serem intelectualmente deficientes ou historicamente questionáveis, mas sim por representarem visões do cristianismo incompatíveis com os objetivos políticos e sociais das instituições emergentes do poder eclesiástico. O poder e a política desempenharam papéis determinantes na configuração final do que veio a ser considerado o cristianismo ortodoxo. A marginalização de textos como o Evangelho de Tomé, portanto, não pode ser adequadamente compreendida sem a análise desses fatores. A aliança entre a Igreja cristã e o poder imperial romano, no século IV, representou um divisor de águas nessa história, criando condições para que as interpretações do cristianismo que apoiavam as estruturas hierárquicas de autoridade fossem sistematicamente favorecidas em detrimento daquelas que enfatizavam a experiência espiritual direta e a igualdade fundamental de todos os buscadores espirituais. Documentos administrativos da época revelam que os líderes imperiais tinham clareza sobre as implicações políticas das diversas formas de cristianismo. Havia inclusive decisões conscientes sobre quais tradições seriam apoiadas e quais seriam desencorajadas ou suprimidas. As tradições ligadas ao Evangelho de Tomé eram vistas como particularmente problemáticas, pois sua ênfase na capacidade de cada indivíduo de acessar diretamente a sabedoria divina tendia a minar a necessidade de mediação institucional, o que, por sua vez, colocava em xeque as estruturas de autoridade tanto religiosa quanto política. A transformação das estruturas de poder eclesiástico, nesse período, também envolveu mudanças significativas na compreensão da natureza da liderança espiritual. Enquanto as tradições preservadas no Evangelho de Tomé sugeriam que a verdadeira autoridade espiritual emergia da experiência direta e da realização pessoal, as instituições eclesiásticas que se consolidavam nos séculos IV e V desenvolveram sistemas de autoridade baseados na sucessão apostólica, na ordenação formal e na adesão a formulações doutrinárias específicas. Essa mudança representou uma transformação fundamental na forma como a sabedoria espiritual era transmitida e validada. Os registros de concílios eclesiásticos da época mostram que essas transformações não ocorreram sem considerável debate e resistência. Muitos líderes religiosos expressaram preocupações sobre os rumos que a institucionalização do cristianismo estava tomando, e houve tentativas contínuas de preservar espaço para perspectivas que enfatizavam a experiência espiritual direta. Contudo, as pressões políticas e a necessidade de criar uma religião
que pudesse funcionar efetivamente como instrumento de coesão imperial, resultaram, por fim, na marginalização dessas vozes alternativas. A evidência documental sugere ainda que as decisões sobre quais textos incluir no cânon bíblico foram fortemente influenciadas por considerações de como esses textos poderiam ser utilizados para apoiar as estruturas institucionais emergentes. Textos que enfatizavam a autoridade dos líderes eclesiásticos, a importância da doutrina correta e a necessidade de unidade institucional foram favorecidos em detrimento daqueles que sugeriam que os indivíduos poderiam acessar diretamente a verdade espiritual. O Evangelho de Tomé, com sua ênfase na responsabilidade individual pela busca espiritual e sua ausência de referências a estruturas eclesiásticas, tornou-se incompatível com esses objetivos institucionais. Estudos sobre a economia política do cristianismo institucional, nesse período, também revelaram como os interesses materiais influenciaram esses processos. As igrejas que se estabeleciam como instituições permanentes demandavam sistemas estáveis de apoio financeiro, estruturas de propriedade e mecanismos para a transmissão de autoridade. As tradições espirituais que enfatizavam o desapego das posses materiais e a igualdade fundamental de todos os participantes eram inerentemente incompatíveis com essas necessidades institucionais. A marginalização de textos como o Evangelho de Tomé pode ser parcialmente entendida como resultado dessas incompatibilidades práticas entre diferentes visões da organização religiosa. Ao examinarmos o que as fontes realmente dizem, quando lidas com atenção e sem as interpretações filtradas por séculos de doutrina institucional, emerge uma imagem do Evangelho de Jesus consideravelmente mais complexa e matizada do que as apresentações simplificadas que dominaram o cristianismo tradicional. O Evangelho de Tomé, quando lido em seu contexto original e cuidadosamente comparado a outras fontes antigas, apresenta ensinamentos profundamente enraizados na tradição de sabedoria judaica, que enfatizam a transformação pessoal através do entendimento direto, mais do que a adesão a credos ou a participação em rituais específicos. Os ensinamentos preservados no Evangelho de Tomé sugerem que Jesus via seu papel principalmente como o de um mestre que apontava para verdades que os indivíduos poderiam descobrir por si mesmos, e não como um mediador único cuja posição especial era necessária para a salvação alheia. Essa perspectiva é consistente com tradições de sabedoria que enfatizavam a capacidade humana para o crescimento espiritual e a realização direta, e sugere uma compreensão da espiritualidade fundamentalmente democrática e inclusiva. Os ditos atribuídos a Jesus neste texto revelam ainda uma compreensão sofisticada da psicologia espiritual e dos obstáculos internos que impedem o reconhecimento de verdades espirituais. Muitos desses ensinamentos funcionam como convites à autoexploração e ao questionamento de suposições básicas sobre a natureza da realidade, sugerindo que o verdadeiro trabalho espiritual envolve uma transformação fundamental na percepção, mais do que a aceitação de crenças particulares. Essa abordagem é consistente com tradições contemplativas encontradas em muitas culturas espirituais e sugere que os ensinamentos originais de Jesus poderiam ter tido mais em comum com essas tradições universais do que as interpretações institucionais posteriores reconheceram. A análise cuidadosa do texto revela igualmente que muitos dos ensinamentos do Evangelho de Tomé são direcionados especificamente a desmantelar as tendências humanas, a criação de hierarquias espirituais e a dependência de autoridades externas. Os ditos que falam sobre o reino dos céus como algo que está tanto dentro quanto fora dos indivíduos sugerem uma compreensão da espiritualidade que transcende as divisões entre o sagrado e o secular, entre o espiritual e o mundano. Essa perspectiva integrada contrasta fortemente com as divisões dualistas que se desenvolveram em grande parte do cristianismo institucional posterior. As referências à importância de tornar-se como crianças no Evangelho de Tomé parecem apontar para uma recuperação da capacidade de assombro, curiosidade e abertura que caracterizam a consciência infantil. Esse ensinamento sugere que o trabalho espiritual envolve um processo de desaprendizagem de condicionamentos sociais e conceituais que obscurecem a percepção direta da realidade.
Essa perspectiva é notavelmente similar a abordagens encontradas em tradições contemplativas de muitas culturas, sugerindo que os ensinamentos de Jesus poderiam ter sido direcionados a experiências universais de transformação espiritual, mais do que a criação de uma religião particular com crenças e práticas específicas. Os ensinamentos sobre a unidade que aparecem no Evangelho de Tomé revelam uma compreensão mística profunda que transcende as divisões conceituais ordinárias. Esses ensinamentos sugerem que a realização espiritual envolve o reconhecimento de uma conectividade fundamental que existe para além das aparências superficiais de separação. Essa perspectiva mística é consistente com tradições contemplativas avançadas e sugere que os ensinamentos originais de Jesus poderiam ter sido direcionados a níveis de realização espiritual que vão muito além das interpretações morais e doutrinárias que dominaram o cristianismo institucional. Ao tentarmos reconciliar as diferentes perspectivas que emergem do estudo cuidadoso de fontes como o Evangelho de Tomé com as tradições que se desenvolveram no cristianismo institucional, torna-se aparente que muitas das tensões não são irreconciliáveis, desde que se entenda que diferentes ensinamentos poderiam ter sido direcionados a diferentes níveis de preparação espiritual e contextos de aplicação prática. Os ensinamentos que enfatizam a experiência direta e a realização pessoal poderiam ter sido direcionados a indivíduos que estavam preparados para níveis avançados de prática espiritual, enquanto os ensinamentos que enfatizam a fé, a obediência e a participação comunitária poderiam ter sido direcionados àqueles que estavam em estágios iniciais de desenvolvimento espiritual. Essa perspectiva sugere que as tensões entre diferentes tradições cristãs poderiam ser resolvidas através do reconhecimento de que a mensagem de Jesus era rica e multifacetada o suficiente para incluir ensinamentos apropriados para uma grande variedade de temperamentos espirituais e níveis de preparação. O problema surge quando qualquer conjunto particular de ensinamentos é apresentado como a totalidade da mensagem, excluindo outras perspectivas que poderiam ser igualmente válidas e valiosas para diferentes indivíduos em diferentes circunstâncias. O Evangelho de Tomé, sob essa ótica, não precisa ser visto como uma alternativa ao cristianismo tradicional, mas sim como uma preservação de aspectos da mensagem original que foram minimizados ou perdidos no processo de institucionalização. A integração dessas perspectivas poderia resultar em uma compreensão mais completa e matizada dos ensinamentos de Jesus, uma que honre tanto a importância da comunidade e da tradição quanto a necessidade de experiência espiritual direta e crescimento pessoal. As implicações dessa síntese se estendem para além de questões puramente teológicas, atingindo perguntas fundamentais sobre a natureza da autoridade espiritual, o papel das instituições religiosas e a relação entre a fé individual e a prática comunitária. Uma compreensão que integre as perspectivas do Evangelho de Tomé sugere que as instituições religiosas mais saudáveis seriam aquelas que facilitassem a experiência espiritual direta, em vez de reivindicar autoridade exclusiva sobre ela, e que honrassem a capacidade de cada indivíduo para o crescimento espiritual, ao mesmo tempo em que fornecessem o apoio comunitário e a sabedoria tradicional capazes de nutrir esse crescimento. Essa visão reconciliadora sugere ainda que as diferenças entre as tradições espirituais poderiam ser entendidas como reflexos da riqueza e complexidade da experiência humana, mais do que como divisões irreconciliáveis. Os ensinamentos preservados no Evangelho de Tomé, quando compreendidos nesse contexto, oferecem recursos valiosos para indivíduos que buscam aprofundar sua compreensão espiritual, independentemente de suas afiliações religiosas particulares. A ênfase na experiência direta, na autoinvestigação e na transformação pessoal que caracteriza este texto pode complementar e enriquecer muitas formas diferentes de prática espiritual. A descoberta e o estudo do Evangelho de Tomé representam mais do que um simples achado arqueológico ou acadêmico. Representam uma oportunidade para reconsiderar aspectos fundamentais da mensagem cristã que foram obscurecidos por séculos de interpretação institucional. Os ensinamentos preservados neste texto sugerem que a mensagem original de Jesus poderia ter sido mais radical, mais transformadora e mais universalmente aplicável do que as versões institucionais sugeriram.
O convite contido nesses ensinamentos aponta para uma forma de espiritualidade que honra tanto a profundidade da tradição quanto a necessidade de experiência pessoal direta. Para aqueles que encontraram limitações nas formas tradicionais do cristianismo, o Evangelho de Tomé oferece recursos para uma compreensão mais profunda e pessoal dos ensinamentos espirituais. Para aqueles que valorizam a tradição cristã, mas buscam formas de aprofundar sua prática, este texto sugere direções que podem complementar e enriquecer a participação tradicional. E para aqueles que buscam compreensão espiritual fora dos marcos religiosos tradicionais, os ensinamentos preservados no Evangelho de Tomé oferecem princípios universais relevantes para qualquer busca sincera de crescimento espiritual e transformação pessoal. A verdadeira importância do Evangelho de Tomé talvez não resida em sua capacidade de contradizer ou substituir outras tradições espirituais, mas sim em sua aptidão para nos recordar aspectos da mensagem espiritual que são facilmente esquecidos no processo de institucionalização. Sua ênfase na experiência direta, na transformação pessoal e na capacidade humana para a realização espiritual oferece um contrapeso valioso às tendências à dependência institucional e à autoridade externa que podem caracterizar as religiões organizadas. Ao mesmo tempo, sua preservação de ensinamentos que apontam para verdades universais sugere que a mensagem espiritual transcende as divisões sectárias e dialoga com necessidades humanas fundamentais compartilhadas por culturas e épocas. O estudo do Evangelho de Tomé nos convida, finalmente, a reconsiderar nossas suposições sobre a natureza da autoridade espiritual, o papel das instituições religiosas e a relação entre a tradição e a experiência pessoal. Os ensinamentos preservados neste texto sugerem que a verdadeira espiritualidade envolve um equilíbrio delicado entre o respeito pela sabedoria transmitida e a disposição de explorar verdades por si mesmo. Essa perspectiva equilibrada pode oferecer recursos valiosos para navegar pelas complexidades da vida espiritual em um mundo que continua a lutar com questões fundamentais sobre o significado, o propósito e a natureza da realização humana.